Você é feliz na menopausa? Tua saúde está melhor na menopausa e você acha que a menopausa é uma bênção divina? Não? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar o que é reposição hormonal e como ela pode te ajudar nessa fase tão difícil que é a menopausa. Oi, gurias! Eu sou a Andreia, sou gaúcha e atualmente moro aqui no Uruguai. E este é o canal Papo de Mulher. Vem comigo que hoje a gente vai falar de reposição hormonal na menopausa. A maioria dos médicos não tratam a menopausa e muito menos o climatério, deixando as mulheres adoecerem. Tu sabia que a cada ano 1 milhão de mulheres entram na menopausa? Até 2030, a população de mulheres na menopausa deverá chegar até 1 bilhão e 200 milhões de mulheres. Com 47 milhões de mulheres entrando na menopausa a cada ano no mundo todo. Tu sabia que no Brasil somos quase 30 milhões de mulheres que estamos na menopausa? E o pior de tudo é que um estudo analisou e diz que nós brasileiras não estamos preparadas para essa fase, para o climatério e menopausa. Nós estamos despreparadas. Nossos médicos não nos preparam para esta fase que é tão complicada. Por isso, gurias, eu estou aqui para esclarecer esta e muitas outras dúvidas que nós temos durante o período do climatério e menopausa. Você é aquela mulher que não tem nenhum sintoma e não sente nada de diferente e acha que por isso não precisa reposição hormonal? Você está muito enganada. Menopausa não é só calorão e fogachos. Existem muitos outros sintomas que fazem mal ao nosso organismo. Você tem medo de usar hormônios e acha que eles vão te fazer mal? Nós mulheres não precisamos nos conformar com tantos sintomas que aparecem durante a menopausa. Não deixem a saúde de vocês nas mãos de pessoas que não buscam o conhecimento constante e não querem te ajudar. Agora quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os hormônios que a gente produz no corpo são perigosos? Espera um pouquinho que eu mesma vou responder essa pergunta para vocês. Hormônios são moléculas reguladoras que são produzidas dentro do nosso organismo. E sabe desde quando? Desde bem pequenininhos, quando estamos lá na barriga da nossa mamãe. Sim, desde a gestação, nós produzimos hormônios. Por isso você não precisa ter medo de repor os hormônios. Não se conforme com este sofrimento na menopausa. Isto não é normal da idade. Os hormônios são parte da nossa fisiologia e biologia, são coisas de Deus e são fundamentais para o nosso corpo. Tu acha que a natureza iria dar uma manifestação tão falha e colocar dentro do nosso organismo uma coisa que ia fazer mal para a gente? Prestem muita atenção. Hormônios bioidênticos não engordam, não fazem crescer pelos e não engrossam a voz. E também não causam câncer, desde que sejam usados da forma adequada e na dosagem adequada para cada pessoa. Vamos entender o que é hormônio bioidêntico? Todos nós temos os hormônios no corpo, que são os hormônios naturais. Com o avanço da tecnologia, as indústrias farmacêuticas conseguiram copiar este hormônio natural e transformá-lo em um hormônio
bioidêntico, parecido com o nosso. Eles conseguem copiar a molécula e no final do processo ela fica igual, idêntica à molécula do nosso hormônio que temos no corpo. Por esse motivo, eles são chamados de bioidêntico ou isomoleculares, tá? Alguns exemplos dos hormônios bioidênticos ou isomoleculares são o estradiol, a testosterona e a progesterona. Mas prestem atenção, nem tudo que está lá na farmácia é hormônio bioidêntico. O que não é bioidêntico, vamos descobrir agora. A indústria pega aquele hormônio bioidêntico que ela copiou do nosso hormônio natural e coloca nele mais substâncias, transformando ele em um fármaco, em um remédio. Então, ele passa a ser um imitador do hormônio bioidêntico. Então, ele não é bioidêntico. Por isso, quando você vai comprar o seu bioidêntico, tem que estar escrito o nome do hormônio e não o nome de um medicamento, ok? Tá gostando do vídeo? Deixa um like para mim, te inscreve no canal, compartilha com uma amiga que tu acha que ia gostar de compartilhar esse assunto com você. Tá gostando do vídeo? Deixa teu like, te inscreve no canal e deixa um comentário para dizer se tu tá gostando desse conteúdo, para eu postar mais vídeos como esse para ajudar mais mulheres. Fica comigo até o final do vídeo que tem muita informação sobre a reposição hormonal para você. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com os hormônios, tá? Eu vou falar para vocês os 3 hormônios que eu estou usando atualmente e explicar para vocês como eu uso, tá? Atualmente eu uso o estrogel, que é o estradiol. Eu uso o estradiol de manhã, passando na pele limpa e seca, um pump em cada perna. Eu gosto de passar no lado interno da coxa, mas você pode também passar no bumbum, sem problema. Você esfrega até ele desaparecer. Passa o gel e esfrega até desaparecer. Esse eu uso na parte da manhã, que é o estradiol. Já o Utrogestan, eu tomo 2 horas antes de dormir. Sim, tomo à noite, 2 horas antes de dormir. O Utrogestan, 100 miligramas. Ele é a progesterona e eu uso à noite. Ele ajuda a gente a dormir melhor, tu se sente mais tranquila, ele ajuda em várias funções do nosso organismo, tá? Testosterona também. A gente pode usar um pouquinho depois que tu usou o estradiol. Eu uso uma vez por semana só, tá bom? Eu uso o androgel. O androgel não é o gel indicado para nós mulheres. O indicado seria você mandar manipular, se você consegue, um médico que lhe passe a receita, tá certo? Então, vamos continuar o vídeo. Fica comigo que tem muita coisa pela frente aí. Mas é um engano achar que esses hormônios se referem só à parte sexual da mulher. Os hormônios são controladores sistêmicos do nosso organismo. Muitas mulheres já entram na menopausa aos 40, ou às vezes até antes. Aquelas mulheres que fazem a retirada total do útero e dos ovários, essas mulheres já estão na menopausa. E isto é muito preocupante, porque a tendência é vivermos cada vez mais. A expectativa de vida das mulheres no Brasil já está próxima dos 80 anos. Então, você quer passar a metade da sua vida sofrendo? Vamos tratar a saúde e não esperar as doenças chegarem até nós. Vamos fazer uma manutenção preventiva com os hormônios bioidênticos, para chegarmos aos 80 com saúde, com qualidade de vida, podendo fazer muitas coisas. Tu sabia que os hormônios bioidênticos têm ação vasodilatadoras e antiplaquetárias? Você não precisa esperar
ter um monte de sintomas horríveis para fazer a tua reposição hormonal. Nós mulheres podemos fazer a terapia de reposição hormonal justamente para não sofrer depois. Faça teus exames anuais ginecológicos e junto com ele peça para teu médico fazer o teu exame do FSH, para saber se os teus hormônios ainda estão em níveis bons ou se eles já têm queda. Aí você já pode começar a tua reposição hormonal. Tu sabia que o infarto ou AVC nas mulheres com menos de 50 anos comparadas aos homens é de 15 para uma mulher? Já depois da menopausa, dos 50 aos 60, as mulheres já saem perdendo. Dos 50 aos 60, são 5 homens para uma mulher, vendo então que depois da menopausa já cai drasticamente a quantidade de infartos e AVCs de homem para mulher. Depois dos 60, a coisa se inverte, passa para 2 mulheres infartando e tendo AVC para um homem com essa mesma idade. Então, para a gente ter uma ideia de como é importante a gente fazer a reposição hormonal para chegar com essa idade e ter uma qualidade de vida e não sofrer infartos e AVCs. Agora vem a parte ruim da reposição hormonal, que é a indústria ainda não produz alguns hormônios que nós necessitamos na quantidade que a gente precisa. Infelizmente, a indústria farmacêutica ainda não produz os hormônios bioidênticos em dosagens mais individualizadas, como por exemplo a testosterona. A testosterona só existe em dosagens altas para homens, por isso o ideal para o nosso uso seria mandar manipular. No caso da testosterona, o máximo indicado para mulheres é 5 miligramas. Tu já ouviu falar que antigamente os hormônios eram feitos de urina de égua prenhe? Pois é, isso é uma realidade. Há muitos anos atrás, os hormônios que existiam eram obtidos através da urina de égua prenhe. Você já ouviu falar no Premarin? O Premarin é um hormônio que não existe no nosso corpo e ele vem dentro de um comprimido chamado Premarin. No nosso corpo não existe estrógeno equino conjugado. Este Premarin, que era usado antigamente e que tem a fama de dar câncer nas mulheres, e por isso as pessoas têm tanto medo de usar hormônios, ele foi extraído da urina de égua prenhe. Então, ele não tem nada a ver com o nosso hormônio, tá? Dentro de cada comprimido do Premarin existem mais de 200 tipos de estrógenos, que são hormônios que não existem no nosso corpo. Então, este é o Premarin. Premarin não é bioidêntico, ele é um fármaco, você não deve usá-lo. Eu estou falando sobre ele aqui só para dar um exemplo para vocês de como são hormônios que não são bioidênticos, ok? Você depois esquece que ele existe. Ele não é bioidêntico, ele não é para ser usado, tá ok? Nós mulheres já nascemos com a nossa reserva de folículos. Infelizmente, a partir dos 35 anos, já começa a fase de declínio hormonal. Essa é a fase do climatério que pode ir até os 65 anos. Quando ficamos 12 meses consecutivos sem menstruar, quer dizer que os nossos ovários se aposentaram. Aí você não pode mais engravidar e você não produz mais o estradiol e nem a progesterona. E está decretada a sua menopausa. Como já vimos, viver sem os hormônios nos traz muitos prejuízos, como por exemplo o AVC e o infarto.
Outra coisa que nos prejudica muito quando entramos na menopausa é que o colesterol sobe, porque o nosso colesterol ele é usado para fabricar o estradiol e a progesterona. E quando elas não são mais produzidos dentro do nosso organismo, esse colesterol sobra no nosso organismo. Por isso que ele começa a ficar elevado. Os hormônios são uma proteção para o nosso coração e para o nosso sistema como um todo. Para nós é praticamente impossível imitar a maneira cíclica que os hormônios fazem dentro do nosso organismo. Usando os hormônios todos os dias, fica mais fácil para a gente imitar esses ciclos e também fica mais fácil para a gente não esquecer de usar. E você, já faz reposição hormonal? Tá com medo? Conta para mim nos comentários o que você acha deste assunto e quais são as tuas dúvidas. Deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E aí, gostou desse vídeo? Deixa um like para mim, te inscreve no canal, compartilha com aquela amiga e até o próximo vídeo. Beijo, se Deus quiser, aqui no Papo de Mulher. Beijo!